Esqueça tudo o que você sabe sobre o Uno da firma. O que temos aqui é um marco da engenharia nacional de 1994. O Fiat Uno Turbo IE foi o primeiro carro turbo de fábrica no Brasil. E para entregar essa performance, a Fiat precisou reconstruir a base do Botinha de 7 léguas. Vamos entender o que sustenta esse monstro? Visualmente, ele parece o Uno que você conhece, mas a estrutura esconde segredos. Diferente do Uno comum, o Turbo recebeu reforços nos pontos de fixação da suspensão e em áreas críticas de torção do chassi. Rigidez torsional. Para lidar com o torque repentino do motor Garrett T2, a carroceria precisava ser mais rígida para não torcer nas acelerações fortes. Soldas e chapas. Houve uma atenção especial na união das chapas das torres de suspensão dianteiras, garantindo que a frente do carro suportasse o peso ligeiramente maior e a força lateral em curvas de alta. A estrutura externa não foi pensada só para estética. Cada detalhe no Uno Turbo tem uma função técnica. Para-choques exclusivos. São mais envolventes e baixos para diminuir a passagem de ar por baixo do carro, reduzindo a sustentação, lift. Molduras laterais e spoiler traseiro no topo da tampa do porta-malas ajudam a direcionar o fluxo de ar e manter o carro estável acima dos 180 km/h. Grade frontal. Mais aberta para privilegiar a troca de calor do radiador e, principalmente, do intercooler. O DNA italiano na montagem. Um fato curioso, a estrutura básica vinha da linha de montagem comum, mas a finalização do Uno Turbo era quase artesanal. Muitos componentes vinham diretamente da Itália, o que exigia uma montagem cuidadosa para garantir que o alinhamento estrutural fosse perfeito para um carro que atingia 195 km/h, uma velocidade absurda para a época. A estrutura do Uno Turbo é o que permite que ele seja um carro na mão, mesmo sendo tão leve. Mas de nada adianta um esqueleto forte sem um coração pulsante à altura. Se a estrutura era o esqueleto, o motor era um soco no estômago da concorrência. Esqueça o motor Fiasa ou Fire que você conhece. Aqui estamos falando de um legítimo motor italiano de 1,4 litros, 1.372 cm3, derivado do Uno Turbo europeu, mas com calibração tropicalizada para a nossa gasolina. Diferente de adaptações de oficina, este motor foi projetado para sobrealimentação desde o início. Vamos aos números que faziam os donos de carros 2.0 passarem vergonha no retrovisor. Cabeçote, fluxo cruzado, cross-flow, o que melhora a eficiência na entrada de ar e saída de gases. A turbina, uma Garrett T2, operando com pressão de 0,8 bar. Ela é pequena, o que é estratégico, garante que o torque venha cedo, reduzindo o famoso turbo lag. Intercooler, um componente vital montado na lateral, resfriando o ar que sai da turbina antes de entrar no motor, garantindo maior densidade de oxigênio e, claro, mais potência. Injeção eletrônica, o sistema Bosch Motronic 2.7, multiponto e sequencial, uma tecnologia de ponta para 1994 no Brasil. No papel, os números impressionam até hoje para um carro de menos de 1 tonelada. Com potência máxima de 118 CVs a 5.750 RPM. Um torque máximo de 17,5 kgf a apenas 3.000 RPM. De 0 a 100 km/h em 9,2 segundos e uma velocidade máxima de 195 km/h. Pode parecer pouco hoje, mas lembre-se, estamos em 1994. Esse carro pesava apenas 975 quilos. A relação peso-potência de 8,2 quilos por CV fazia dele um verdadeiro canhão nas saídas de semáforo. A Fiat não brincou em serviço. Para garantir que o motor aguentasse o uso severo, o Uno Turbo vinha de fábrica com um radiador de óleo externo. Isso mantinha a temperatura do lubrificante estável, mesmo em track days ou estradas sinuosas, evitando a quebra por superaquecimento, um erro comum em turbos adaptados da época.
Para transmitir essa força para as rodas, o câmbio era de 5 marchas, com relações escalonadas para aproveitar o torque médio. A embreagem também era reforçada, com acionamento hidráulico para suportar a pegada mais bruta do turbo. O motor do Uno Turbo IE era uma aula de eficiência, pequeno, girador e extremamente valente. Potência em linha reta é fácil, mas o Uno Turbo precisava brilhar nas curvas. Para isso, a Fiat não apenas cortou molas, a suspensão foi inteiramente recalibrada. Altura e carga. O carro saiu de fábrica 10 milímetros mais baixo que o Uno Mille. As molas ficaram mais rígidas e os amortecedores ganharam uma carga específica para evitar que o carro mergulhasse em frenagens ou empinasse nas acelerações. Barra estabilizadora. A barra estabilizadora dianteira é mais grossa, reduzindo drasticamente a inclinação da carroceria. Body roll. O eixo traseiro. Diferente da maioria dos carros da época, o Uno usava uma suspensão traseira independente com um feixe de molas transversal. No turbo, essa configuração foi ajustada para oferecer um comportamento mais neutro e previsível em altas velocidades. Com tanta agilidade, os freios precisavam estar um nível acima, e eles estavam. Discos ventilados. Na dianteira, o Uno Turbo utiliza discos ventilados de 240 mm. A ventilação é crucial para dissipar o calor em uso intenso, evitando o fading, perda de eficiência por superaquecimento. Pinças e pastilhas. As pinças são maiores e mais potentes que as do modelo padrão, garantindo uma mordida inicial muito mais agressiva. Válvula corretora de frenagem. O sistema conta com uma válvula sensível à carga no eixo traseiro que distribui a pressão hidráulica para evitar que as rodas traseiras travem antes das dianteiras em frenagens de emergência. O conjunto se completa com as icônicas rodas de liga leve de 14 polegadas. Além do design belíssimo, elas foram projetadas para ajudar na ventilação dos freios. Os pneus originais eram os famosos 185/60 R14, que ofereciam uma área de contato muito superior à dos pneus fininhos das versões populares. O resultado de tudo isso? Um carro extremamente direto. O Uno Turbo é conhecido por sua agilidade em mudanças de direção. Ele é arisco, exige a atenção do motorista, mas recompensa com uma precisão que poucos carros nacionais da década de 90 conseguiam entregar. O kit de suspensão e freios colocado no Fiat Uno Turbo IE foi exatamente. A suspensão dianteira vinha com uma MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora. A suspensão traseira vinha com rodas independentes, braços oscilantes e feixe de molas. Os freios dianteiros com discos ventilados de 240 mm e os freios traseiros a tambor com sapatas autocentrantes e corretor de frenagem. Mas como é guiar essa máquina? Como o volante transmite toda essa engenharia para as mãos do piloto? Mas de nada adianta ter motor e suspensão se você não sente o carro nas mãos. O sistema de direção do Uno Turbo IE foi ajustado para ser o elo perfeito entre o piloto e o asfalto. Geometria de direção. O carro possui uma geometria de direção mais direta que as versões comuns. Isso significa que ele responde ao menor comando do volante com prontidão. Assistência. O Uno Turbo contava com direção hidráulica de série, mas com uma calibração voltada para performance. Ela não é boba ou leve demais. Ela mantém o peso ideal para que o motorista sinta o nível de aderência dos pneus dianteiros. Volante exclusivo. O volante de 3 raios com excelente empunhadura e diâmetro reduzido facilita as manobras rápidas e reforça a pegada esportiva. Ao abrir a porta, você percebe que a estrutura interna também foi pensada para o desempenho. O cockpit do Uno Turbo é um dos mais icônicos dos anos 90. Bancos esportivos. Os bancos, geralmente da marca Recaro, possuem abas laterais pronunciadas. Isso é essencial em um carro que faz curvas com tanta força lateral, mantendo o corpo do motorista firme no lugar. O painel de instrumentos. É aqui que o entusiasta se apaixona. Diferente do painel simplista do Mille, o Turbo traz um cluster completo com 6 relógios. Velocímetro, até 240 km/h.
conta-giros, marcador de combustível, temperatura da água, manômetro de pressão do turbo, o ponteiro que todo mundo quer ver subir, manômetro de pressão de óleo, vital para monitorar a saúde do motor sob estresse. O Fiat Uno Turbo IE não foi apenas um carro rápido, ele foi uma demonstração de força da engenharia da Fiat no Brasil. Ele uniu uma estrutura reforçada, uma motorização italiana refinada e um acerto de suspensão e freios que desafiava as leis da física para um carro tão pequeno. Hoje, o Uno Turbo é uma peça de coleção valiosa. Ele ensinou ao brasileiro que cilindrada não é tudo. Tecnologia, baixo peso e sobrealimentação podem criar uma lenda. Este foi o nosso estudo técnico completo sobre o primeiro turbo de fábrica do Brasil. Se você gosta dessa engenharia raiz e quer ver mais raios-x de ícones automotivos, já sabe, se inscreva no canal e deixe seu comentário sobre qual deve ser o próximo clássico aqui no canal.